sejam muito bem-vindos à sexta edição do Turbinar 2022. Meu nome é Roberta, sou superintendente da área de relacionamento de clientes da ITSEG. E o nosso propósito aqui hoje é debater como as empresas podem promover a cultura do cuidado, né, de forma estratégica o ano inteiro para atingir seus objetivos, né? Junto comigo também estarão a Amanda Favetti, superintendente da área de marketing na ITSEG, e o Wallace de Souza, nosso coordenador de promoção de saúde e bem-estar. Obrigada pela participação de vocês aqui também. Para quem nos assiste e não é cliente da ITSEG, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do título desse nosso webinar, né? Então, em 2019, a ITSEG lançou o programa Saúde Não Tem Cor, com o objetivo de incentivar a expansão das ações de saúde e bem-estar nas empresas para além das campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul. E para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria que você contasse, Amanda, em que momento a ITSEG sentiu a necessidade de criar um programa como Saúde Não Tem Cor? Legal. Bom, pessoal, bom dia a todos, bom dia, Wallace e Roberta. A iniciativa do Saúde Não Tem Cor surgiu porque aqui na área de marketing e comunicação, junto com a área do Wallace, né, de promoção de saúde, nós temos um cronograma muito grande, o ano inteiro, de várias iniciativas. Mas a gente sente sempre que no momento de Outubro Rosa e Novembro Azul, as nossas ações, a solicitação de ação dos clientes, a quantidade de comunicados, ela mais do que dobra, né? Então, são os meses em que as empresas realmente querem fazer as ações de Novembro Azul e Outubro Rosa. E aí, lá em 2019, a gente sentou um pouquinho para conversar aqui, eu e o Wallace, e a gente se perguntou, poxa, mas por que só nesse momento todo mundo quer aderir a uma campanha dessa cor? E a gente falou, poxa, a ideia é que a gente faça uma promoção de saúde o ano inteiro, que a gente fale sobre saúde o ano inteiro, não apenas nesses momentos das campanhas globais. Claro que a campanha global ela é muito importante, não é que a gente não quer fazer o Outubro Rosa ou Novembro Azul, mas a gente tentou trazer um incentivo para que saúde seja falada e seja promovida. Todo Maio Amarelo, mas temos o Setembro Amarelo. Em setembro também tem Setembro Vermelho e Setembro Amarelo. E aí, então, a gente começou a falar assim, poxa, o calendário de cores está muito diverso. Por que ao invés da gente falar uma campanha no mês, então em setembro nós focamos em Setembro Amarelo? Não. A gente tem conteúdo para Setembro Amarelo, mas a gente tem vários outros conteúdos a depender do que a sua empresa quer falar sobre saúde. E aí é um pouquinho esse ponto que a gente tenta trazer. O que a sua empresa precisa falar sobre saúde? Qual que é a necessidade dos seus colaboradores? Então, criamos a grande campanha do Saúde Não Tem Cor, onde a gente tenta incentivar, né, os nossos clientes a promoverem a saúde o ano inteiro e não apenas no momento ali do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Claro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tem uma questão bem bacana aí relacionada a um outro ponto também de diversidade, né, Rô? Eu acho que o Saúde Não Tem Cor acaba tendo uma sintonia com a diversidade, né, Wallace? Bom dia, pessoal, tudo bem? De fato, eu acho que o Saúde Não Tem Cor, ele abraça várias frentes, né? Nós estamos num cenário, como a Amanda comentou, né? As campanhas pontuais, elas devem existir porque nós estamos num país muito amplo, né? Muito grande, com várias realidades. Então, às vezes, em determinados locais, vale sim falar sobre Outubro Rosa, Novembro Azul, mas vindo também para um cenário que as pessoas têm informação, que as pessoas convivem umas com as outras, não faz muito sentido você dissociar as atividades. Então, não faz muito sentido falar sobre partes do corpo ou somente sobre um tema específico. Nós estamos, no fim das contas, abordando sobre pessoas. E pessoas são múltiplas, elas têm diversos olhares, elas têm diversas questões. E aí, a campanha Saúde Não Tem Cor, a riqueza dela, né? Você trabalhar sobre saúde o ano inteiro e centrado no usuário, né? No colaborador, é muito importante. Quando a gente fala também em diversidade e inclusão, é muito legal, porque eu estou tirando o foco, por exemplo, do que se fala muito em outubro e novembro, que é o clube da Luluzinha e do Bolinha. Não é isso. Nós queremos que, independente do gênero, da faixa etária, do tipo, da parte racial da pessoa, enfim, e até mesmo da capacidade, como nós falamos de pessoas PCDs, que as pessoas sejam vistas como indivíduos. Então, independente do gênero que você sempre vai poder colaborar, é o que eu sempre digo, né? Eu sou homem, se eu assisto a questão do Outubro Rosa, pode ser que, primeiro, eu entenda todas essas variações, né? E eu
claro, acaba abraçando toda essa parte de diversidade e inclusão para as empresas, que também tem sido uma pauta muito importante aí de considerar, né, todas essas variações e tornar as pessoas mais visíveis e disponíveis, né, dentro dos locais de trabalho. Ah, que legal. Eu acho que também tem um ponto negativo, né, nas campanhas coloridas, porque muitas vezes não se foca na necessidade dos colaboradores de acordo com os indicadores do contrato, né? E aí não traz uma efetividade na prevenção de saúde de acordo com a sinistralidade daquele momento, né? Então, pensando nisso, acho que a gente tem 2 pontos aqui que a gente poderia abordar, né? O primeiro é que de que maneira a empresa pode construir um plano de campanhas internas, né, que esteja alinhado com o perfil e necessidades de cada colaborador, e, ao mesmo tempo, como que ela garante uma comunicação clara e efetiva para incentivar a prevenção sem gerar custos desnecessários para os planos de saúde? Quem que me ajuda? Eu começo aqui. Bom, quando você falou da questão do planejamento, né, como que uma empresa planeja as atividades e ações de saúde para os seus colaboradores, nós temos que pensar na realidade. Quem é aquela empresa? Quais são os indicadores de saúde, né? E aí é bacana porque nós temos toda uma inteligência muito forte aqui dentro da ITSEG, né, de analisar os indicadores de saúde, o que você realmente precisa, o que a empresa realmente precisa. É cuidar das pessoas com doenças crônicas, é tratar e cuidar, né, ter um olhar mais afetivo com a parte de gestantes, com a parte de utilizadores, por aí vai. Então, é entender a tua realidade, né? Eu falo que é igual em casa. Tem pessoas que são veganas, então a realidade daquela pessoa e toda a orientação dela vai ser para o veganismo, enquanto outras pessoas comem carne. Então, é entender o seu cenário, a sua realidade. Também tem toda a questão dos recursos existentes. Então, o que você tem de equipamentos, o que você tem de salas disponíveis, como é a tua comunicação, acho que a Amanda vai falar muito sobre isso, né? Mas o que pode ser otimizado e organizado para que as pessoas entendam que aquela campanha, aquela ação de saúde, efetivamente converse em toda a sistemática da empresa, né? E não só como se fosse uma coisa externa que veio momentaneamente. Isso, acho que só, então, complementando, né, na parte de como garantir uma comunicação clara e efetiva. Aqui eu quero fazer até um convite, né, para que todos os RHs das empresas, eles compartilhem com a comunicação. Eu preciso que você me ajude a falar com o meu público, porque muitas vezes a comunicação pode estar dentro do pilar do próprio RH, né, as ações de endomarketing podem sim estar dentro de um departamento de recursos humanos e às vezes não. E quando não está, é preciso chamar eles para que eles entendam a importância de acontecerem essas ações ao longo do ano. Então, o calendário ele tem que ser combinado, porque a gente já viu acontecer também, montamos uma campanha super legal. Quando chegou na comunicação, a comunicação falou assim, poxa, esse não é o momento de eu ter tantos comunicados, de eu enviar tantas ações, ter tantas ações assim, porque é um mês que eu tenho um comitê de diversidade e inclusão já vai ter um evento, o time de segurança da informação também vai ter um outro evento. Então, como que você combina todos esses calendários, né? E aqui um pouquinho do meu papel na área de comunicação também é esse. A gente precisa ter um calendário combinado para que a ação seja efetiva, com uma ação efetiva, no momento que não concorra com outras iniciativas internas da empresa, aí sim você consegue fazer com que o colaborador preste atenção naquilo, né? E aí o outro ponto, conectando com o que o Wallace também falou, quando você olha para o que você tem dentro da empresa, qual que é o perfil do público, e aí a comunicação te fala qual que é a melhor forma de comunicar com esse seu público, você com certeza vai ter muito mais sucesso na sua ação. Então, você vai ter uma comunicação direcionada porque aquele público precisa, então eu me interesso porque faz parte da minha realidade, eu tenho não tenho outra ação concorrendo comigo e eu tenho ali a ferramenta adequada para chegar nesse colaborador, para fazer com que ele absorva essa mensagem que a gente está passando. Isso é fazer a gente ter um engajamento. Então, não é ter ações isoladas, não é eu só pensar que eu solto um comunicado. Acho que você tem que chamar todo mundo para a mesa de discussão, combinar o cronograma e compartilhar um pouco dessas iniciativas, né? Então, acho que a conversa, né, a comunicação e a conversa com a área interna, ela é fundamental nesse processo de engajamento, sem dúvida. Qual é o hábito que o brasileiro geralmente tem, né? Sempre tem alguém ou levando ao médico, e quando nós nos tornamos adultos, isso fica muito solto. Então, da mesma maneira que as pessoas precisam de educação, né, para diversas frentes, ela precisa também receber educação sobre saúde. O que acaba acontecendo é que esse conceito de saúde ele acaba sendo muito individual, cada um acha que tem que fazer algo e vai fazendo da maneira que
habitualmente consegue realizar, e acontece essa ausência. O que nós mais vemos é, no frigir dos ovos, as pessoas indo sempre ao pronto-socorro, quando sente alguma dor ou algum desconforto, né, e não querendo saber mais a fundo ou fazendo um acompanhamento, e não fazendo a linha de cuidado que é indicada, né, que é uma linha de cuidado tendo um médico de confiança, fazendo os exames preventivos, os check-ups, né, uma vez ao ano, tem toda uma orientação que é feita, né, que nós, como corretora, podemos apoiá-los, né, os clientes e as pessoas que estão aqui nos assistindo hoje. Mas o que eu queria dizer também é isso, essa utilização incorreta, né, que a gente vê na maior parte, né, dos casos, acaba gerando uma linha de cuidado não saudável, e essa resistência, né, tudo isso que vai gerando, né, para mudança, para ter uma pessoa que você confia, que você acompanha a sua saúde, né, que você acaba tendo um cuidado geral, isso fica muito comprometido, né? Essa resistência das pessoas em, de fato, né, fazer um acompanhamento periódico com a saúde, e como as empresas novamente têm a possibilidade de mudar isso, né, através dos programas, das campanhas de saúde, numa visão integral, né? Sim. E pensando nessa resistência, né, como é que o RH pode entender o engajamento do público, de fato, nas campanhas de prevenção, né? E quais as ferramentas podem ser utilizadas para aumentar o comprometimento dos colaboradores, se for o caso? Claro, quando nós falamos de engajamento, tem desde o engajamento da liderança, que eu queria muito reforçar esse ponto, por conta muitas vezes o RH tem o conhecimento, sabe o valor disso, mas a liderança não vê isso como valor. E nós, de forma geral, nas nossas relações, percebemos quando algo é genuinamente um valor e quando é fake, né? Então, tem muito desse ponto. O quanto a liderança está, de fato, engajada, ela vê valor nisso. E também do lado dos colaboradores, qual é a melhor ação? Quando eu falo ajustes da tua realidade. Então, entender o engajamento poxa, essa atividade ela não teve tanta participação. Por qual razão? Será que é a temática? Será que foi a forma com que essa temática foi apresentada? Será que o público esperava outra coisa? Então, manter um canal aberto com as pessoas também é importante. Existem os indicadores de saúde, os indicadores que você pode observar. Existem também os indicadores operacionais, né, quando a gente fala de adesão, mas também tem muito do que o outro espera receber enquanto informação de saúde. E como tornar aquilo atrativo, né? Eu falo, por exemplo, que às vezes tratar sobre diabetes pode ser algo que não seja atrativo para uma faixa etária da população. Como que eu trago esse assunto? Como que esse assunto ele pode ser discutido para uma realidade, por exemplo, de jovens até 25 anos, que a maior parte não vai ter nenhum impacto direto com a diabetes, né? Mas que isso pode ser uma doença que vai afetar nos próximos anos. Isso é muito importante, essa definição, porque a partir disso você começa a entender o engajamento, né? Que é não desistir. Se a primeira ideia não deu certo, se a primeira comunicação não chegou no ponto que você esperava, fique tranquilo, porque a maioria das empresas não começa dessa forma, né? Eu começo fazendo e ajustando isso aos poucos. Isso. Acho que eu queria complementar com relação a ferramentas, né? O Wallace, você falou, se eu estou numa indústria, qual que é o melhor momento de falar? Por isso que é importante que a sua área de comunicação faça parte desse processo. Porque aí sim ela vai poder te falar, neste momento, de repente, na indústria, ali o momento de uma DDS, dos líderes com os liderados, numa mudança de turno, o momento de o líder poder promover isso também para os seus colaboradores. Então, a gente conecta, né, a necessidade da comunicação te ajudar com qual que é o melhor canal, qual que é o melhor momento de falar, e conecta também com a importância de realmente trazer esses líderes. E aí, acho que eu queria complementar com uma questão que quando a gente promove alguma ação direcionada para o público, então eu analisei o que meu público está precisando naquele momento, que é o que o Wallace falou. Adianta eu falar de diabetes para um público onde a diabetes está muito distante? Talvez não. Então, a gente tem que pensar e ele pode se inspirar. Então, histórias de sucesso, histórias onde eu tive uma mudança de comportamento por conta de alguma situação, seja na minha família, ou até mesmo porque eu tive um insight que, assim, eu quero mudar o meu comportamento, eu quero, sim, parar de fumar. Não necessariamente aconteceu alguma coisa grave para eu tomar a iniciativa, né, de parar de fumar. Então, acho que trazer promotores é uma questão que tem sensibilizado. Quando você sensibiliza a sua população, você consegue começar a aumentar esse engajamento. Os outros também querem participar.
E aí, acho que uma outra questão também que vale a pena pensar digamos que a gente tenha uma questão de sobrepeso na empresa. Então, a gente vai fazer uma campanha para este público específico nutricional. Fazer uma campanha onde eu bonifico, onde eu premio quem está participando. Isso é legal, é um reforço positivo bacana, porque não é simplesmente eu estou fazendo uma campanha sobre ganhar ou perder peso e quem perdeu mais peso ganha. Você está trazendo num conceito de promoção de saúde sólido, você está trazendo ali como que você faz para perder peso. Não é parar de comer, você tem um acompanhamento nutricional, você tem as mensagens a todo momento de como que você faz isso, a questão da importância da água, alimentação física, enfim, a saúde integral que o Wallace tanto falou. Então, você pode premiar sim, desde que essa seja uma ação ali que você esteja engajando para aquele público, é o que aquele público realmente precisa naquele momento, você pode ter esse reforço positivo e aí você consegue ter um maior engajamento, uma participação para as pessoas nesse momento, sabe? Então, acho que histórias de sucesso funcionam bem. Outra coisa que a gente, só complementando também, outra coisa que a gente tem feito aqui, que pode funcionar também quando a gente fala em custos de plano de saúde, é uma rede interna de indicação. Então, eu fui num dermatologista muito legal do plano, eu quero que outras pessoas saibam, porque às vezes a gente se pega assim pensando, poxa, onde que eu encontro informação? Onde será que eu vejo um dermatologista? Eu vou só pela rede? Faça uma rede interna de indicação, porque quando eu sei que um colega já teve uma experiência positiva, legal, eu confio que eu posso ir também naquele mesmo profissional, seja laboratório, e isso tudo faz parte da comunicação. Outra coisa é falar de resultado, né? Então, uma vez que a campanha ou o programa de saúde foi planejado, lançado adequadamente para os colaboradores, né? Como que mede esses resultados? Quais os indicadores podem ser avaliados pelo RH para corroborar a eficácia do programa e até mesmo justificar o investimento em saúde para alta liderança, por exemplo? Roberta, esse é um assunto importante e aí eu entendo o ponto de vista das empresas em sempre também quererem um retorno sobre investimento, né? Muitos falam sobre voz, sobre questões financeiras, mas eu tenho que lembrar que, como qualquer outro programa a ser desenvolvido, você tem uma etapa de maturação desses programas, né? Então, não é às vezes realizando uma campanha ou um programa de 3 meses que eu vou ter, às vezes, um grande retorno financeiro dentro da estrutura da companhia. O que eu queria reforçar primeiro, que o indicador financeiro ele é muito importante, mas aqui na ITSEC também nós trabalhamos, né, e sugerimos sempre para os clientes trabalharem com outros indicadores. Além do financeiro, como eu comentei, que são o que vai surgir efetivamente na tua sinistralidade, por exemplo. Então, você teve uma diminuição e um cuidado maior com crônicos, com pessoas com mulheres em período de gestação, né, uma gestação mais tranquila. Esses são indicadores que aparecem na sinistralidade, e é ótimo. Mas também tem outros indicadores. Então, eu falo, por exemplo, sobre o indicador operacional. Qual é a adesão das pessoas, do grupo elegível, quantas pessoas estão dentro dos programas preventivos, participando das campanhas, interagindo com esse assunto, né? Existem também o indicador clínico, que é outro indicador importante, ou seja, o quão melhor estão as pessoas após passarem por algum tipo de intervenção na tua empresa, né? Algum tipo de intervenção dentro de um programa. Como a Amanda deu exemplo, o programa de alimentação saudável, né? Não é só um indicador clínico, ela perdeu peso, não é isso, não é sobre isso. Mas quais são os indicadores clínicos gerais, né? Por exemplo, diminuição de hipertensão, né? A diminuição dos quadros de diabetes, o quanto que isso tem feito diferença na vida das pessoas. Um caso também de saúde emocional, saúde mental. O quanto a intervenção, o apoio através de programas e de campanhas tem diminuído a ansiedade, estresse e depressão das pessoas. Nós temos que pensar muito nisso. E não tendo esse feedback, fazendo esses ajustes finos que eu e a Amanda comentamos nas perguntas anteriores, né? É importante ter essa questão do indicador emocional, porque isso vai criar um cenário, né, um terreno muito favorável para que você possa ir levantando esse castelo aí daqui à saúde, né? De educação, promoção em saúde. Então, se eu pudesse abordar contigo, eu falaria sobre esses indicadores. Existem também, além desses, claro, benchmark que você pode levantar, né, com outras empresas, né, sejam de segmentos parecidos com os seus ou não, ou até mesmo por segmentos ou realidades semelhantes, né? Às vezes uma empresa de uma região, ela tem outras ali em volta que não se relacionam diretamente, mas é o mesmo público.
porque é a mesma família que às vezes trabalha numa empresa e trabalha na outra. Então, trocar essas figurinhas e as realidades são importantes. Também falamos muito sobre taxa de absenteísmo, de presenteísmo, os próprios afastamentos, que são indicadores importantes quando você pensa num cenário de saúde, né? Eu sempre falo que para cada pessoa com alguma doença, algum agravo, algum afastamento, é uma pirâmide. Então, eu vou ter pessoas sofrendo ali no nível intermediário e pessoas que podem sofrer. Então, quando você fala de ações de promoção, de saúde e campanhas, enfim, você está falando de tratar com a base, que é a maior massa que vai ser muito beneficiada com essas informações para que elas não evoluam, acabem evoluindo em algum quadro maior de saúde. Elas tenham maior consciência e assim façam um autocuidado mais adequado. Legal, tem vários indicadores, né? Sim. Pode falar, Amanda. Eu acho que só queria complementar com um ponto, quando ela se comentou sobre pesquisa, né? Você fazer uma pesquisa de satisfação pós-evento. Outra coisa que a gente percebe também é que algumas empresas têm receio de perguntar para os seus colaboradores, seja o pós-evento como foi, ou até mesmo antes. Será que o colaborador ele não pode trazer para você ideias de como você pode fazer uma ação que vai ser mais efetiva? Digamos que você não saiba ainda qual é o melhor canal. Será que uma palestra virtual vai funcionar mais do que uma palestra presencial? Será que uma palestra grande com muitas pessoas é melhor ou seria melhor eu montar um workshop? Vocês leem os materiais, porque esse acho que é um ponto bem sensível, né? Será que realmente o e-mail funciona ou aqui eu tenho que ter algum outro canal de comunicação? E aí é muito importante a ferramenta, quais são essas ferramentas. Mas perguntar para o seu colaborador também pode ser uma fonte muito rica de informação, como que as coisas estão caminhando, né? Então, acho que não ter medo de trazê-los para esse jogo. Se eu quero promover saúde, eu quero que eles também me contem como que para eles funciona esse caminho, né? Legal, acho que está até um pouco associada à minha próxima pergunta, Amanda, essa questão de comunicação, né? A gente estava falando agora há pouco de justificar para a liderança, né, a questão do investimento e tudo mais, mas é importante o papel dos executivos na construção de uma cultura de cuidado, né? Muitas vezes o engajamento ele precisa ir além, né, da liderança, de quem está organizando todas aquelas campanhas e ir para as outras áreas da empresa, né? As áreas de comunicação e do marketing precisam também estar em sintonia, né, com um calendário de forma efetiva. Acho que a interação de todo mundo e o envolvimento de toda a liderança é extremamente importante, né? Sim, sim. Acho que toda mudança de comportamento, toda mudança cultural numa empresa, ela passa por vários estágios, né? Então, eu tenho um estágio inicial, onde eu estou começando, eu tenho que engajar todo mundo, até eu chegar num estágio mais maduro. E como é que eu faço isso? A gente não consegue trabalhar isolado. Então, já falamos da importância de conectar RH, ações de endomarketing com a área de comunicação. Mas, obviamente, que se os líderes não estiverem engajados, também a gente vai ter uma falha. Quando a gente fala em comunicação, a gente tem ruídos ao longo do caminho, né? E se o seu líder não está engajado, ou se ele não sabe que aconteceu alguma ação, ou que vai acontecer alguma ação, a gente tem já um ruído ali. Então, pense o seguinte, se o líder não sabe, por exemplo, que vai ter alguma palestra, algum encontro, seja virtual ou presencial, ele não soube antecipadamente, ele não teve tempo de ver ainda a comunicação, os seus colaboradores já estão sabendo, ele não, quando alguém vai tirar alguma dúvida, ele fala assim, não sei, eu não vi ainda, não sei o que está acontecendo. Poxa, isso a gente precisa, é uma barreira que a gente precisa criar. Então, acho que até dando um exemplo aqui, como que nós começamos a fazer esse engajamento aqui na própria EdSeg, né? O profissional vê que eu estou sendo cuidado, que eu tenho, a empresa está querendo trazer para mim ações de vários pilares de saúde, eu estou me sentindo acolhida, eu estou me sentindo cuidado. Só que o seu líder precisa sentir isso também, ele precisa fazer parte dessa mudança. Ele precisa estar do lado do colaborador dele quando acontece alguma situação, quando o colaborador tem alguma dúvida. Uma outra coisa que é muito comum, assim, né? A gente fala, quando eu falo de benefícios, planos de saúde, o momento que o colaborador tem acesso ali às informações do plano é só a integração. E depois? Né? Onde que eu consulto rede? Onde que eu consulto minha dúvida sobre reembolso? Onde eu consulto a minha dúvida sobre tipo de profissional para alguma coisa? É claro esse caminho para o seu colaborador? Ele está fácil o acesso? O seu líder sabe onde está? Se alguém perguntar para ele, onde que está uma cartilha de benefícios ou uma cartilha de indicações médicas? Ou qual é esse teu canal de comunicação, né, com seus colaboradores?
Então, tudo isso passa por camadas, e para você atingir essa maturidade dentro das empresas de uma cultura de cuidado, uma cultura de prevenção constante, né, sólida e constante, sim, o seu líder precisa participar. Você sozinho, como RH, sem o apoio do presidente da companhia, sem o apoio de todos os líderes das outras áreas, você não vai conseguir. Até porque, voltando para a questão até de pesquisas, assim, eles podem trazer para vocês algumas indicações de coisas que realmente funcionaram ou que não funcionaram. Então, quando você fala com o diretor de operações, de repente, alguém que uma empresa que tem muitas lojas espalhadas pelo Brasil e que, talvez no Rio de Janeiro funcione muito bem essa ação, ou em Curitiba funciona muito bem essa ação. Tá bom, mas e no interior? Será que aquela ação também funcionou ou não? Aquela ação funciona ou não funciona? Então, esses líderes também vão poder te dar essas ideias. Eles também vão gostar de fazer parte dessa ideia, porque quando você não está deixando de lado ou ouvindo de uma forma impositiva, você está trazendo eles para esse processo de mudança. E isso é fundamental. É assim que você consegue ter uma participação coletiva para um resultado efetivo. E é constante. Então, acho que o Wallace falou lá atrás, né, também de você não pode desistir. E não pode desistir. Digamos que você já começou, eu estou num processo, eu já comecei, eu já faço algumas campanhas, eu já faço algumas comunicações. Tá bom, agora vamos melhorar. Para quem não começou, vamos planejar novas formas de medir engajamento, ou novas formas de chegar a públicos que estão mais distantes da gente. Hoje, nesse modelo, né, de híbrido, eu tenho gente que está no escritório, tem gente que não está no escritório, como que eu atinjo todo mundo? Então, a gente, a todo momento, recebe novas informações. Então, mesmo que você já tenha um programa grande, consolidado também, ele tem que passar por mudanças ao longo do tempo, porque senão você vai cair na mesmice, digamos assim, você vai cair na coisa de que aquilo que já funcionou, talvez não funcione mais daqui para frente. Então, acho que é uma questão de compartilhar. As empresas não podem, as áreas de recursos humanos, de gente, gestão e cultura, não podem se sentir sozinhas nesse momento. Então, as consultorias de benefícios estão aqui para apoiar isso, né? Nós estamos aqui para apoiar isso, nós temos um cronograma muito grande, mas a gente está aqui também para te ajudar a comunicar internamente isso, para te ajudar a falar com todos esses sponsors desses conteúdos, né? Então, acho que é um pouquinho isso, Rô. E eu acho que também o inverso é verdadeiro, né? Porque às vezes a gente vê muitos clientes fazendo ações e se desmotivando com a baixa adesão, né? E acho que não pode existir, né? Porque se participou uma pessoa, essa pessoa pode replicar para várias outras, né? E acho que é um trabalho construtivo mesmo, né, Amanda? Sim. Então, a gente vê muito isso aqui e a gente sempre incentiva para nunca desistirem. Vamos fazendo a próxima e uma hora a coisa enquadra, né? E não é quantidade, né? Eu acho que tem outro ponto também. Não é, de repente, você não precisa fazer todo mês alguma ação. Exato. Né? Não é uma questão de quantidade. Toda semana eu estou mandando alguma coisa para que ele lembre, que ele faça. Eu falo de data isso, data daquilo, data do médico, data do dentista. Talvez não seja isso, mas ela tem que ser sólida. E ela tem que trazer todo mundo, todas as pessoas envolvidas para essa mesma página. Isso aí é uma questão mais de qualidade do que de quantidade, né? E compartilhada, de novo. Acho que a questão do compartilhamento ele é fundamental. No mundo em redes, num mundo tão expandido em redes que a gente vive, a gente precisa compartilhar com todo mundo quais são os planos para a gente poder evoluir neles, né? Eu estou falando de diversas frentes. Qualidade de vida é ter segurança, qualidade de vida é ter uma escola próxima da sua casa, qualidade de vida é ter área verde, qualidade de vida é ter saneamento básico e ter saúde. Tá? Isso é uma coisa que nas décadas anteriores, né, era muito visto como valor. Então vinha uma empresa nova numa região, construía a fábrica e construía todo esse cenário em volta. E isso era muito bom porque você está tendo uma visão ampla sobre a realidade do sujeito, né, das pessoas. Quando eu falo de bem-estar, ela é individual. Então, eu vou dar um exemplo. A Roberta pode... O que gera bem-estar para a Roberta é fazer uma aula de yoga, o que gera bem-estar para mim é fazer uma aula de crossfit, o que gera bem-estar para a Amanda é fazer uma aula de alongamento. É individual. Então, quando a gente fala de bem-estar, é muito mais contemporâneo
você imaginar que cada benefício e cada solução deve contemplar e deve agradar um pouco dos públicos. É normal nem todo mundo ter adesão a todos os programas, a todas as atividades. Então, também isso é importante ter em mente por conta da adesão. Muitas vezes não é todo mundo, mas você vai agradar um certo público que vai sentir esse carinho da empresa, essa visão, né? Poxa, estão vendo uma necessidade, uma coisa que eu gosto dentro da companhia, que legal. E aí a gente vem para essa questão de qualidade de vida e bem-estar. Bem-estar tem sido visto também como mais um ativo de atração e retenção para as empresas, porque eu começo a ver as diversas necessidades individuais das pessoas e vou apoiando dessa maneira, né? E aí, o que eu estou falando com isso? Estou falando de felicidade, né? Nós sabemos aí o quanto as pessoas, nesse momento pós-pandemia e também com home office, as pessoas querem cada vez mais buscar encontrar felicidade no dia a dia, né? Bem-estar, né, emocional e felicidade, se sentir bem. Ah, não, a empresa me apoia com benefício de academia. A empresa me apoia, de repente, com um benefício flexível, né? Eu fico mais tempo em casa do que no escritório. Então, eu queria ter mais um vale alimentação um pouco mais robusto. São pequenos ajustes que você vai fazendo, que vai fazendo com que as pessoas vejam a empresa com muito mais valor, né? Não é só do ponto de vista financeiro, mas como as empresas são vistas no mercado e como os colaboradores se sentem bem atuando e trabalhando naquele local. É muito além da questão do mimo, né? Não é só o mimo, é transformar um benefício num benefício de saúde, que a pessoa efetivamente utilize. Não somente utilize quando ela tem, como nós comentamos aqui no PS, né, no pronto-socorro. Poxa, eu preciso agora no pronto-saúde cuidar de um problema, mas o que você pode fazer além disso, né? Entendo que existem várias realidades e muitas vezes, de novo, não é para aplicar todas as coisas de uma vez, né? Todos os programas e benefícios, enfim, mas é ter essa visão mais sensível, né? Esse olhar mais apurado sobre a necessidade dos grupos, através de entender os indicadores, entender a tua população, entender a tua comunicação com as pessoas e entender como que você pode fazer pequenos ajustes para agradar cada vez mais os grupos e as diversidades que você possui na tua companhia, né? Acho que iria muito mais nessa linha. Eu acho que o Wallace já falou tudo, já comentou totalmente os pontos que eu ia trazer, assim, de retenção, de redução de taxa de turnover, mas a gente tem, só realmente complementando, assim, quando você tem uma cultura do cuidado, quando a gente fala de cultura, é algo da essência da companhia, né? Ela está dentro dela, ela, em todas as ações que ela faz, ela tem que ter consistência. Quando a gente fala de essência, eu não faço uma ação pontual. Você percebe a cultura quando você tem frequência, quando você tem engajamento, quando a pessoa percebe isso. E quando que ela percebe isso? Quando ela é acolhida, quando ela vê valor naquela ação que está sendo feita. Então, são ações pontuais que ajudam você na manutenção dessa cultura do cuidado e, inclusive, a fortalecer a essência da tua marca. Hoje, a gente fala muito sobre várias frentes com os colaboradores, então a importância de você ter um comitê de diversidade e inclusão, a importância de você falar sobre segurança da informação, a importância de você falar sobre saúde. Tem que ser um pilar central na sua cultura, porque a cultura ela abrange tudo isso. Então, acho que vitalidade é um ponto fundamental aí que complementa e que ajuda as empresas, né, nesse momento de engajamento, retenção. Acho que você se sente acolhido nesse momento e isso ajuda com certeza as empresas. Tá? Eu vou partir aqui para as perguntas que estão chegando. A primeira é: como mensurar a efetividade das ações de promoção de saúde na minha empresa após este cuidado com um calendário de saúde? Tá, acho que eu posso começar aqui, Wallace, depois você complementa. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre mensurar, né? Eu acho que você tem percentual de adesão nos programas, você tem percentual de participação nas ações que você realiza, você tem os indicadores de contrato realmente. Então, fiz uma campanha, uma campanha ali nutricional, de alimentação saudável, tal, quanto as pessoas mudaram os seus comportamentos. Ou quando você vai para esse lado financeiro, então, depois de 6 meses que eu fiz uma campanha incentivando realmente a parte de prevenção de cuidados primários ali da saúde, será que esses indicadores das pessoas realmente foram fazer esses exames? Será que a gente teve identificação de algum caso no estágio inicial de alguma doença? Porque
quando a gente fala desse tipo de ação, é para isso que serve, é para que as pessoas possam identificar caso tenha alguma coisa em estágios iniciais. Então, acho que esses percentuais de adesão aos programas, eles são fundamentais, percentual de participação, percentual de adesão ao programa, e aí depois olhar os indicadores financeiros, que com certeza o Wallace consegue complementar melhor esse ponto. Claro. Eu não queria deixar de passar também uma coisa que é importante, que é, hoje em dia, cada vez mais as empresas possuem internet e redes sociais. Então, assim, uma coisa importante é, após a seleção dos conteúdos que você acha pertinente para o teu público, qual é o número de acessos dos materiais? Né? O material tem sido muito visualizado, as pessoas não têm tido acesso. Eu acho que esse é um trabalho efetivamente difícil, né, de forma geral, fazer com que as pessoas vejam a questão de quanto é um grupo fechado, eu sempre brinco, né, na questão de cerca, né, quando eu consigo entender a população que está efetivamente participando, e eu faço acompanhamento e faço pré-pós, eu tenho vários indicadores, como eu comentei, né? Indicadores clínicos, financeiros, operacionais e emocionais. Com isso, você consegue validação desse programa, mesmo que seja muitas vezes no modelo piloto, para que você possa fazer isso em outras frentes, de outras maneiras. Essa é uma estratégia que, independente se a companhia é uma companhia pequena ou uma companhia global, com várias unidades, isso é facilmente aplicável, porque no momento que eu entendo a cultura da empresa, a região onde ela se encontra e também o momento de cada localidade, né, o que ela traz de valor, você faz ajustes e você aplica. E aquilo acaba ganhando um corpo global para perenidade de um programa, que é importante, né? Que foi o que a Amanda falou também muito sobre isso. O quão perene é o programa? O que nós mais vemos é os programas e campanhas, elas nascem e aí depois elas vão acabando, né, ao longo do tempo. Então, como que eu faço para aquilo ter uma vitalidade e também ter uma vida, né, um pouco maior? E pensando também, novamente, o que as pessoas querem ouvir, o que uma população vê valor enquanto saúde, como eu posso trazer os outros conceitos que são importantes, né, que eu observei nos meus diversos análises de sinistralidade, comitês de saúde, por aí vai. Como que eu posso trazer isso numa versão ajustada para esse público? Na comunicação para esse público, né? A linguagem, o conteúdo. A Amanda falou de WhatsApp e eu comentei de redes sociais, mas o que efetivamente as pessoas utilizam no dia a dia, como elas trocam informações, como elas se relacionam. Isso é importante porque quanto mais eu entendo, maior é a adesão, maior é a visão e maior é o engajamento dessas pessoas nos programas, né?